E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu tenho uma coisinha para compartilhar com vocês, né? Depois que a gente começa a estudar, começa a ler tudo que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente vê, a gente sempre tenta tirar alguma coisa de bom, né? Sempre tenta tirar algum aprendizado. E eu tenho filhos, eles quiseram assistir esses dias um desenho legal, eu falei, eu vou pegar um desenho da época que eu era um germe. E peguei o Rei Leão, que é da época que eu era pequenininho, né? Aí a gente pegou e começou a assistir o Rei Leão. E sabe, eu não assisti com os mesmos olhos, que quando eu era pequeno, lógico, eu era uma criança, assisti bastante o Rei Leão. Mas nunca parei para pensar num fator. O Rei Leão, ele foi feito para passar uma mensagem. Alguém já viu? Você já parou para assistir tentando tirar uma mensagem do Rei Leão? Né? Eu já vi pastores tirando mensagem pornográfica, porque a Disney trabalha com isso, né? Passando outras mensagens, mas alguma mensagem boa. Tudo tem o seu lado bom, é só você peneirar, né? Qual é o lado bom do Rei Leão? Puxa vida, eles passam uma mensagem tão da hora. Olha só, vamos raciocinar, vamos lembrar comigo do Rei Leão. Nasce o nenenzinho, que é o filhote do Mufasa. Aí o Mufasa tem o seu, né? E daí nasce o filhotinho. Aí vem o macaco da cara azul, passa o dedinho na cara dele e tal, toda aquela cena, ele virou o principinho. E ele vai crescendo, mas ele faz uma cagada. Olha só, no círculo familiar, ou seja, não só no círculo familiar, mas no círculo de convivência, sempre tem aqueles que não querem o nosso bem, né? Ou porque tem inveja, que é o caso do tio dele, no caso ele era o Scar. O Scar, ele tinha inveja, ele queria ser o rei, né? Queria estar no lugar do Mufasa, mas ele não tinha porte, ele não tinha... Eu acho que o desenho deixa parecer que era para ele ser o rei, porque ele era o mais velho dos irmãos. Deixa parecer isso, só que ele não era o rei porque ele não tinha porte físico. Assista o desenho e você vai ver, ele não tinha um porte de rei, né? Então ele fica com aquela inveja. Então ele sempre fica tramando alguma coisa para tomar o trono, que é a pedra do rei, aquela pedra bicudona que vocês veem no desenho. Aí ele consegue fazer o quê? Ele trabalha na cabeça do mais fraco. Então vai vendo, sempre no círculo de convivência tem um ou mais, que quer o mal, tá? E o que ele vai fazer? Ele sempre vai no mais fraco. Então por isso é importante você estar sempre buscando conhecimento, né? Seja em livros, seja em assistir alguma coisa, a Bíblia e tudo mais, sempre buscando conhecimento. Por quê? Porque você tem que se fortificar. Uma coisa muito bacana que eu ouvi esses dias é que é o seguinte, nós somos uma pessoa, cada um é um ser triuno, tá? Porque nós somos feitos semelhança do Deus Criador, então nós somos um ser triuno, somos feitos de carne, né, que é o corpo, espírito e alma, um ser triuno. Então por ser um ser triuno, a gente tem que estar se alimentando de comida e água para fortificar o corpo. E se alimentando de sabedoria, entendimento para fortificar o espírito. Se você estiver fraco em uma dessas duas partes, aí o emocional, que é a alma, né? Então você tem que alimentar essas três partes de você. Se você estiver fraco em alguma das três partes, você vai ser atingido. Se estiver fraco no corpo, você vai ser atingido, como foi o Scar. Ele deixou de ganhar o trono porque ele era fraco. Se você for atingido na alma, você fica, vamos falar assim, emocionalmente fraco. Qualquer coisa te atinge. E se você ficar no espírito, aí o bicho pega. Que foi o caso do Simba. Ele era fraco de espírito ainda, ele era um nenenzinho. Então o que acontece? O Scar vem e começa na orelha dele, né? E fala, viu? Tudo isso aqui, ó, vai ser seu. Você vai ser rei, né? Logo. E tudo vai ser seu. Você deve conhecer o outro lado. E daí Simba fala, não, para aquele lado eu não posso ir. O meu pai falou. Isso te lembra alguma coisa? Na Bíblia, né? Não lembra que Deus fala assim, tudo isso aqui é seu, Adão e Eva. Pode comer de qualquer fruta, menos daquela ali. Aí vem a cobra, né? E começa a implantar na cabeça. Tá fazendo a
a ligação, tá bom? Então daí ele começa a implantar na cabeça do Simba, e o Simba o que ele faz? Ele chama a Nara, acho que é Nara o nome da leoinha, e eles vão passear. Acontece que eles entram numa enrascada e tal, o pai dele vai lá, salva ele e tudo mais. Só que ele se sente tão mal, ele foge do reino. E nessa fuga, que ele tá o tio dele corre atrás dele e tal, e os bichos lá, as hienas, corre, ele foge do reino. Beleza, ele cai, desmaia, não me lembro como que foi, eu assisti semana passada, mas quando ele acorda, ele tá com 2 amigos novos, Timão e Pumba. Quem lembra? Que amizade colorida, legal, né? Um suricate e um javali, que na verdade era para ser comida do rei. Tá vendo como que as coisas são? Então quer dizer, o Simba era para estar se alimentando deles dois, agora não. O que acontece? Esses dois começam a influenciar a mente dele e mudar o caráter dele, e agora ele perde a sua identidade. Por quê? Porque eles falam, ó a musiquinha que eles inventam, que bonitinha, ensina pra ele, que a gente canta e se alegra com o desenho, né? Mas a gente esquece de aprender o lado bom da história. Olha, eu vou ler aqui que eu não lembro de cabeça. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Hakuna Matata. Então, olha a mensagem forte que eles passam pro rei da selva. É lindo dizer, você tem que esquecer os seus problemas. E é assim que você vai reaprender uma nova vida, né? Você vai reaprender uma nova vida. Aí eles começam a ensinar o Simba a se alimentar com insetos, com larvas, com folhas. Ele passa a mudar, ele já não é mais um leão, ele não é um rei, ele passa a ser um outro animal, né? Ele passa a ser um herbívoro e comendo coisas estranhas e andando com o seu próprio alimento. Então que coisa estranha, imagina você passeando com uma pizza no braço e não comendo ela, e ouvindo a pizza, né? Então ele tem uma perda de identidade. Com essa perda de identidade, todo o reino, o pai do Simba morreu, né? Todo o reino está nas mãos da pessoa errada. Então eu aprendi isso com essa história depois de muito tempo que eu assisti esse desenho, fui reassistir e aprendi. Então quando você tem a perda de identidade, todo o seu reino, porque você nasceu para herdar uma herança que Deus te deu. Você tem um poder na sua mão. Só você tem o poder de dominar a sua vida. Quando você perde a sua identidade, ela é tomada de você, logo em seguida você não pode ficar vazio. Alguma outra coisa preenche esse lugar, uma identidade nova, tá? Quem coloca essa identidade nova na sua cabeça são as pessoas de convivência. Com quem você tem convivido? Você é do tipo que sai com aquelas pessoas que vão beber, vão gastar pras noitadas, né? Happy hour. Toda tarde tem happy hour. O que é happy hour? Saiu do serviço, não, agora vamos beber. Tá, vamos sair pras botecadas, vamos jogar uma sinuca. Isso são as amizades erradas, tá? Se você estiver andando no meio desse tipo de gente, você tá com o Timão e Pumba. Eu vou falar uma coisa pra você. Todos nós fomos feitos para ser leão. Porque o nosso Deus, que é o leão da tribo de Judá, quando ele criou você, lá no Jardim do Éden, você veio de lá. Quando ele criou você, ele criou semelhança a ele. Ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que ele quis dizer? Não que nós seríamos deuses, não. Mas que você teria poder sobre a matéria, sobre os animais. Tanto que ele fala que a gente tem que dominar sobre os animais, sobre tudo, sobre toda a matéria, sobre tudo que está na terra. A gente tem que dominar. Tanto que o homem dominou a matéria. Extraiu o metal da pedra, extraiu não sei o que tem dali e tal, e vai pra Lua e vai pra Marte, certo? Mas muita gente se perde nesse meio do caminho e recebe novas convicções de vida e tá no Hakuna Matata, né? Então é um aprendizado que eu tirei desse lindo desenho da Disney, que você pode estar estimulando o seu cérebro a tirar coisas boas de tudo que você assiste. E depois que a gente expande o nosso cérebro,
expande o entendimento, nunca mais ele se retrai. Nunca mais, né? Então, aconselho você a tentar fazer isso com alguma coisa, seja um filme, um desenho, um seriado, uma novela, qualquer coisa. Assista e tire alguma coisa de boa para sua vida, para você crescer e não estacar no tempo, não ficar pausado na sua área de conforto, zona de conforto, certo? Um grande abraço, um beijo no coração e até logo.